Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso, novamente com vocês. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Tá? Espero que esteja aí todo mundo numa boa, tá? Para você que não me conhece, muito prazer. Caso você não seja inscrito no canal, ficarei muito feliz se você considerar fazer sua inscrição. Tá? Aos demais aí, né, já conhecem o combo que os meus alunos gostam de falar, que eu peço para os coleguinhas, né? Curta, compartilhe e comente. Eu espero que a minha voz esteja saindo, tá? Porque eu estou tentando escutar as coisas pelo fone de ouvido e vamos ver se vai dar tudo certo aí, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o período do fim da República Democrática no Brasil. Então vamos entender esse cenário aí, tá? A gente teve, né? Vou pegar o contexto todo. A gente teve em 1930, né, a Revolução, que depois gerou um golpe que deu o poder para o Getúlio Vargas. Ele vai ficar 15 anos no poder, de 30 até 45. Em 45 ele renuncia, né, ele vai, digamos assim, ele será convidado a renunciar, né, para que abra o processo democrático no Brasil. Vai acontecer eleições, será eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que vai ficar ali período dele no governo, numa política extremamente alinhada aos Estados Unidos, tá? Principalmente no que diz respeito àquela ideia de polarização, tá? Capitalistas contra socialistas. Ele, obviamente, vai ficar do lado capitalista. Inclusive, em 1947, se não me falha a memória, o Partido Comunista Brasileiro vai ser colocado novamente na ilegalidade. Encerra o governo dele. Getúlio Vargas agora é eleito pelo povo, tá? Ele vai tomar algumas atitudes diferentes, no caso das de Eurico Gaspar Dutra, numa política um pouco mais nacionalista, né? Vai ser o criador da inclusive ele vai criar a Petrobras, ele vai criar também o BNDE. Serão coisas boas e úteis para o Brasil, tanto é que funcionam até hoje. Infelizmente, por conta ali de uma tentativa de homicídio contra um adversário político do Getúlio Vargas, né? A vítima foi o Carlos Lacerda, né? Mas o Getúlio, tadinho, né? Vamos dizer assim, o tadinho, um modo de falar, tá? Só para vocês poderem entender. O cara da segurança do Getúlio resolveu dar fim no adversário político do Getúlio e acabou agravando ainda mais a situação política do Getúlio. Getúlio Vargas veio a cometer suicídio em agosto de 54. Tá? Com a morte dele vai ter ali uma transição do Café Filho, depois a gente vai ter novas eleições. Será eleito então o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, no programa de nacional desenvolvimentismo, ele vai para uma política de abrir estradas, né, o famoso 50 anos em 5, trazer empresas multinacionais para cá, para o Brasil, né, principalmente a indústria automotiva, e também será o responsável pela construção de Brasília. Vai ter um período em que ele não vai conseguir mais empréstimos com o FMI, então ele vai romper relações durante esse período com o FMI, e isso, de certa forma, vai manchar um pouquinho a relação do Brasil com essa instituição, que, obviamente, fazendo parte ali do todo o cômputo da Organização das Nações Unidas, ainda vai ficar nesse imbróglio ali com relação a tudo isso, tá? A gente vai ter também, nesse caso, uma situação interessante, que é a seguinte, né? O Juscelino Kubitschek, ele tenta governar para os pobres, né? O Brasil realmente se desenvolve economicamente, né? Passa a ter um avanço melhor na questão da indústria, porém, né, o latifúndio vai permanecer, né, a grande propriedade vai permanecer, a desigualdade social vai permanecer. O Brasil enriquece, mas a população, no geral, continua pobre, tá bom? Nós teremos as eleições, né, em 1960, e na disputa presidencial a gente vai ter dois caras importantes aí, que é o Henrique Teixeira Lott, que era um militar legalista, inclusive importante nesse sentido de que, para ele, né, as coisas relacionadas àquilo que tem que ser feito de acordo com a lei realmente valeriam, não simplesmente o botar para quebrar tudo, como se fosse meter o pé na porta e dar uma espécie de golpe. Não, o Henrique Teixeira Lott, ele era um general extremamente cumpridor da lei, tá? A gente pode dizer assim. E, no caso, o PSD, então, vai lançar o Henrique Teixeira Lott, tá? Eu marquei aqui os nomes dele, eu vou ler aqui, tá bom?
e a UDN, né? E a UDN vai lançar o Jânio Quadros. Vale lembrar que naquela época, tá, a eleição para presidente da República, você elegia o presidente e você também elegia o vice-presidente, tá? Não era um grupo só. Por exemplo, tivemos a eleição agora em que tinha um candidato e seu vice, o outro candidato e seu vice. Lá naquela época, não. Então era o Henrique Teixeira Lott para presidente, e o vice da chapa dele era o João Goulart, né? O famoso Jango. Né? E do outro lado, na UDN, que era um partido extremamente conservador, assim como o PSD também era conservador, né? A gente pode dizer que entre os conservadores a UDN era muito mais conservadora, tá? Vai ter um candidato vindo de São Paulo que era o Jânio Quadros, porque ele era um político muito populista, naquela ideia do populismo criado ali pelo Getúlio Vargas, tá? A política populista vai fazer parte do cenário latino-americano durante muito tempo e a gente tem esses representantes aí nesse caso, tá? Então o Jânio Quadros ele vai ser o candidato pela UDN e para vice dele vai ser o Milton Campos. Vai rolar a eleição e o Jânio Quadros vai conseguir aquilo que era uma coisa assim surpresa até, né? Porque ele é um cara de direita, conservador e a classe trabalhadora votou nele. Então ele vence a eleição, né? E no mesmo ritmo de classe trabalhadora querendo melhoria, o vice-presidente eleito será o João Goulart. Então nós vamos ter a chapa, né? A chapa não, né? O governo Jânio e Jango, né? Então, Jânio Quadros, presidente. Ele era um político extremamente excêntrico, vamos dizer assim. Ele tinha ideias extremamente moralizantes com relação àquilo que tem que ser feito dentro do cômputo conservador, tá? Porque uma característica do conservadorismo brasileiro é justamente essa, né? O conservadorismo brasileiro, em certa parte, ele é extremamente quatrocentão, vamos dizer assim, né? Por exemplo, casamentos de famílias que têm que ser nucleares, né? Como pai, mãe e filhos, com relação à vestimenta, com relação a comportamentos morais e éticos perante a sociedade. Então, nesse ponto, o Jânio Quadros ele era assim. Tanto é que o mais interessante de tudo é que ele vai proibir o uso de biquínis, né, nos desfiles de Miss, e se eu não me engano também isso vai se estender para as praias, e ele vai proibir as brigas de galo, que é óbvio que não são coisas que um presidente deveria decidir, mas, querendo ou não, ele era o presidente, e ele tinha força para isso, tá? O ministério que ele vai formar é um ministério extremamente conservador, né, por políticos da UDN, né, União Democrática Nacional, e aí aquele negócio que eu falei para vocês, tá? Quando a gente fala nome de partido, no Brasil é um pouco complicado isso, tá? Porque nem sempre o nome do partido reflete a ideologia dele, tá? Então percebam, né? União Democrática Nacional, a gente entende que seria algo relacionado à formação de um país nacionalista ao mesmo tempo em que democrático. Só que a gente sabe que alguns fatores que são nacionalistas, eles tendem a ser muito mais de extrema direita do que necessariamente progressistas e democráticos, tá? E é justamente esse ponto da política que é necessário que a gente entenda um pouquinho, tá? O Brasil que o Juscelino deixou foi um Brasil muito endividado, tá bom? Tinha muita dívida com o FMI, principalmente. Isso fez com que o Jânio Quadros fosse eleito, e o mais interessante é isso. Foi a primeira vez em que um político de oposição ao atual governante, na época, né, o Juscelino, venceu a eleição. Então, o Jânio Quadros ele era um cara da oposição e ele vence o cara da situação, tá? Que, no caso, seria ali o Henrique Teixeira Lott, tá? Que seria da situação, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um plano de estabilização econômica seguindo as diretrizes do Fundo Monetário Internacional. Tá? O Fundo Monetário Internacional ele é uma instituição financeira, por isso o nome Fundo Monetário, e que a função dela é justamente ajudar países emprestando dinheiro para que esses países possam se desenvolver. Obviamente, existem prazos e existem normas que os países precisam cumprir para poder receber esse empréstimo ou manter esses empréstimos, né? Receber mais empréstimos ou, digamos assim, não ser necessariamente cobrados de uma forma tão excessiva, tá? Então, o que o Jânio Quadros vai fazer? Eu anotei aqui. Primeiro ele vai, né, estimular a exportação,
vai congelar o salário, o que vai desagradar muitos trabalhadores. Ele vai reduzir os subsídios para o trigo e para o petróleo, né? O que é o subsídio? Subsídio é um dinheiro que o governo fornece para os setores da indústria para que esses setores possam exercer as suas funções e manter os preços. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, para nós aqui da cidade de São Paulo, né? Falo para o pessoal que é daqui de São Paulo, mas eu acredito que nas outras cidades seja assim também, tá? A Prefeitura de São Paulo, ela dá subsídios para as empresas de ônibus. Tá? O que é esse subsídio? É dinheiro da prefeitura para fazer com que a empresa de ônibus trabalhe, mantenha uma frota atualizada, preste um bom serviço, e aí, por conta disso, a parte que cabe para a empresa de ônibus é a cobrança da tarifa, que obviamente é recheada ali de todos os impostos que podem ser cobrados, tá? Então, quando falta subsídio, a empresa ela acaba cobrando um pouco a mais para poder suprir caso algum prejuízo que ela venha a ter. Então é assim que funciona o esquema do subsídio, tá? Então, quando o Jânio tira o subsídio do trigo e do petróleo, significou que essas indústrias, né, tanto a indústria do petróleo e a indústria da agricultura, né, do trigo e das indústrias que beneficiam o trigo, precisaram aumentar os preços. Isso causou o aumento da inflação e, consequentemente, uma desvalorização da moeda na época, que era o cruzeiro, tá? Nesse caso, o Jânio Quadros, né, que havia prometido uma política de crescimento econômico para os pobres, né? Por exemplo, o Juscelino havia prometido, mas não fez, né? Já o Jânio prometeu e o povo acreditou mais uma vez que ia fazer, e por ser oposição acabou sendo eleito. Então, acabou não acontecendo, porque houve simplesmente um arroxo econômico para os trabalhadores, porque se o salário fica congelado e os preços sobem, não tem como o trabalhador poder sustentar a sua casa, tá? Por causa disso, né, o FMI percebeu que o governo brasileiro estava tentando resolver o problema das contas públicas. O FMI, então, resolve renegociar a dívida que o Brasil tinha com ele e conceder novos empréstimos. E isso fez, né, com que o Brasil tivesse mais grana para resolver os seus problemas, porém os conflitos sociais eles mais aumentaram do que diminuíram. Tá? E esse é um problema terrível. O Jânio ele vai apoiar os interesses dos Estados Unidos no combate à influência de Cuba na América Latina, tá? A gente é 1961, né, o governo do Jânio Quadros, e a gente lembra que em 1959 acontece a Revolução Cubana, quando Fidel Castro, Che Guevara e o pessoal que estava do lado dele lá, do lado deles, conseguem tirar o presidente de Cuba na época, o Fulgêncio Batista, e transformar Cuba numa república socialista, tá bom? E os Estados Unidos, desde então, lutavam, né? Criaram programas para poder diminuir o efeito do socialismo nos países latino-americanos, porque toda a pauta socialista ela é uma pauta voltada ao progresso do povo pobre. Tá? E, nesse sentido, ideologicamente falando, quando a gente fala de questões conservadoras, para aqueles que detêm os privilégios, ou seja, os conservadores, à medida que a população pobre começa a ter espaço, participação política e participação econômica, os mais ricos se veem prejudicados. Então, a política estadunidense era de manter os pobres controlados, tá? E aí o programa do presidente dos Estados Unidos, né, o Kennedy, né, o John Fitzgerald Kennedy, era uma política de auxiliar os países latino-americanos para que os governos fossem conservadores e de direita. Então o Jânio estava nesse bojo também. Só que o Jânio Quadros era um cara que ele não se alinhava tanto assim, tá bom? Tanto é que a gente vai perceber que, olha que interessante, né? Os Estados Unidos, eles não vão mostrar que são tão poderosos, e nem a União Soviética vai mostrar que é tão poderosa, pelo seguinte: a Guerra da Coreia ela vai terminar sem vencedores, vamos dizer assim, né? Vão surgir dois países, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E os Estados Unidos enfrentou os norte-coreanos para poder acabar com eles ali naquele sentido, e não deu certo. Então, a gente pode dizer que foi uma falha estadunidense. A mesma coisa a Revolução Cubana, né? Quando um país socialista surge na América Latina, que os Estados Unidos diziam que seriam os influenciadores políticos e econômicos na região, também foi uma espécie de
eu vou colocar entre aspas, derrota estadunidense, tá? Quando a gente fala na questão da China, né, na questão sino-soviética, porque aconteceu o seguinte, em 1949, quando acontece a Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, que se torna o líder da China socialista, ele não fica tão alinhado à União Soviética, tá? Ele cria um socialismo chinês, tá? Tanto é que o socialismo chinês, ele, da forma como ele é hoje, ele está aí até agora. Tanto é que alguns chamam até de socialismo de mercado, né? Que mais para frente os presidentes que vão suceder Mao Tse Tung vão falar assim: beleza, a gente não é capitalista, mas a gente quer o capitalista tem, que é dinheiro. Então nós temos mão de obra. Então tragam seu dinheiro para cá que a gente tem quem trabalhe para vocês. O governo continua socialista, mas faz acordos comerciais com países que não são, tá? E então, essa quebra dessas hegemonias, né, tanto soviética quanto estadunidense, fez com que o Jânio também começasse a pensar no lado do Brasil. Até porque, antes do Jânio ser presidente, né, em 1955, na Conferência de Bandung, que vai acontecer lá na Indonésia, surge aquela ideia dos países não alinhados, né, que seria o quê? Países que sofreram durante muito tempo por processos imperialistas, tá? E que sofreram depois influências por conta da Guerra Fria, resolveram tomar para si o direito de falar assim, não, nós somos o que nós quisermos, né? A gente vai ser o que a gente quiser, a gente vai escolher, a gente não quer ser capitalista ou socialista porque vocês estão mandando. Daí surge aquela ideia de primeiro, segundo e terceiro mundos, tá? Que ficou durante muito tempo aí, tanto é que a regra era assim, né? Ainda que não uma regra que fosse obedecida à risca. Primeiro mundo, países capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, qualquer outro país não industrializado que quisesse escolher qualquer ideologia política e econômica que quisesse, tá bom? Então, esse não alinhamento, o Brasil ele também tentou caminhar nessa aí, tá? Até porque o que o Jânio vai fazer? O Jânio ele vai se recusar a ajudar os Estados Unidos numa intervenção contra Cuba de forma militar. O Jânio fala, não, eu não vou mandar o exército para Cuba para fazer isso. Simples assim, tá? O Jânio, então, ele volta, né? O Brasil volta a ter relações diplomáticas com a União Soviética. Essas relações tinham sido encerradas pelo Eurico Gaspar Dutra. Outra coisa, ele vai chamar o Che Guevara para cá para o Brasil e ele vai dar a ordem do mérito do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara, né, que é a maior honraria que alguém pode receber do governo brasileiro. E o Jânio Quadros entrega para o Che Guevara essa medalha, até que ele vai condecorar também o Fidel Castro e o cosmonauta soviético, o Yuri Gagarin. Tá? E o legal do Yuri Gagarin, tá? Só a título de curiosidade, que é assim, né? O Yuri Gagarin ele não era militar. O Yuri Gagarin ele era um camponês e ele foi o primeiro homem a orbitar a Terra, né? A União Soviética lança o satélite, ele orbita a Terra, ele fala que a Terra é azul e a propaganda política soviética é justamente essa, né? Qualquer um do povo pode participar de qualquer coisa do governo soviético. Então era um camponês e não um militar, como é o pessoal da NASA, no caso, né? O pessoal ali dos programas espaciais estadunidenses, tá? O Jânio Quadros também ele vai condenar o imperialismo, tá? Principalmente aquelas ideias de neocolonialismo e de colonialismo, e também, no caso, o colonialismo português, porque nós estávamos, né, falando ali do período 1961, e Portugal ainda tinha colônias, né, que era, no caso, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Então percebam, né? As independências desses países só vão acontecer na década de 1970, tá? 74, 75, se eu não me engano, Angola e Moçambique e Guiné-Bissau, na mesma época, vão conseguir as independências, tá? E outra coisa que ele vai fazer, que vai deixar o pessoal da UDN, né, do próprio partido dele, extremamente conservador e de direita, preocupado, é quando ele vai pedir que o João Goulart, né, o Jango, ele vá para China continental para poder conversar com o governo chinês, né? Então ele vai tentar, né, o Brasil vai tentar ter relações com países do bloco socialista, né? Então ele vai para a China, depois, se eu não me engano, ele dá uma passadinha na Indonésia, tá? Isso fez com que o Jânio Quadros começasse a ser criticado, tá? Essas atitudes do Jânio de
de recusar, né, o apoio militar ao governo americano, de mandar o João Goulart para a China, de se alinhar com a União Soviética, né, para ter uma relação diplomática, voltar à relação diplomática com a União Soviética, e de condecorar Che Guevara, fez com que os grupos conservadores aqui no Brasil começassem a ficar preocupados. E aí Jânio percebeu que ele estava meio isolado, então qual foi o esquema dele, né? Pelo menos é o que alguns historiadores dizem. Ele planeja uma renúncia, né? E dizem que ele pensou assim: eu vou renunciar, né? Jânio Quadros não tem o apoio dos conservadores, porque, querendo ou não, ele está muito próximo do povo, e então eu volto como se eu fosse uma espécie de um novo Getúlio Vargas, né? Não vou dizer que ele pensou assim, mas ele, naquela linha populista, ele queria justamente fazer isso. Então ele renuncia em 26 de setembro de 61, né? Ele ficou cerca de 8 meses no governo, só que foi um problema. Ele renuncia, a renúncia chega no Congresso, mas não há nenhum movimento popular pelo retorno do Jânio Quadros, né? Então, o Jânio simplesmente ele deu um tiro no próprio pé, renunciando, tá? E na renúncia aconteceu o seguinte: o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart ainda não estava no Brasil. Então, os militares e os políticos da UDN, eles começaram a se articular contra a posse do vice-presidente, o João Goulart, né? Porque ele estava em viagem oficial, tá? Ele não foi visitar turisticamente, era uma viagem oficial do governo brasileiro. Então, o João Goulart, ele sofria uma pressão muito forte da UDN, porque ele não era da UDN, tá? O Jango, né? Perdão, tá tentando puxar o nome dele aqui. O João Goulart, ele não era da UDN, muito pelo contrário, ele era do Partido Trabalhista Brasileiro, se não me falha a memória. E os setores das Forças Armadas também não estavam muito afim da ideia de um presidente com pensamentos muito socialistas, tá? Porque havia naquela época, como há ainda hoje de forma errônea, pelo menos por parte da população, aquela polarização de direita à esquerda. Tá? E eu já expliquei isso num vídeo um pouco mais antigo que fala sobre ideologia e fala sobre consciência política. Então são 2 vídeos que são interessantes caso você queira aí dar uma aprimorada no seu conhecimento a respeito de pensamentos ideológicos, tá? Do que eles fazem, o que eles não fazem com relação à nossa vida, tá? Eu recomendo que você assista. Outra coisa, quando ele chegou, tá? Eu até anotei aqui, como ele tinha aquela herança, né, de coisas voltadas aos trabalhadores, ficou uma coisa estranha, porque foi mais ou menos assim. João Goulart volta. Ele volta, mas não é presidente. E agora? Né? Não estavam querendo que ele fizesse isso. Tá? Acontece que, né, por mais ou menos uns 10 dias, enquanto o Brasil estava assim, sem saber quem tomava conta dele, né, havia aquela divisão dicotômica, né, dos 2 extremos. Um lado conservador e um lado progressista. Né, um lado de direita e um lado de esquerda. Né, então a gente tem que pensar nesse sentido. Leonel Brizola, ele era governador do Rio Grande do Sul na época, e ele começa com a Rede da Legalidade, que era o quê? Um movimento político, tá? Um movimento político em que deveriam aceitar a ideia de que João Goulart deveria ser o presidente, porque, querendo ou não, ele era o vice, o presidente renuncia, então ele tem o direito de assumir a presidência, porque isso é a maneira legal, tá? É da lei isso que acontece, tá? Porém, essa crise, ela vai ser contornada da seguinte forma, tá? Para tentar resolver a treta, resolveram fazer o Brasil um país parlamentarista, tá? Então, a ideia foi a seguinte: o Brasil deixaria de ser uma república presidencialista e passaria a ser uma república parlamentarista. Então, vamos entender essa diferença, tá? Vamos lá. República presidencialista. O presidente da república, ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo, tá?
Chefe de Estado representa o país. Chefe de governo governa o país, toma as decisões que fazem o país funcionar. No nosso caso, hoje, nós temos uma república presidencialista. Então, o atual presidente, né, que agora estamos em 2023, é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo, tá? Ele não só representa o país, mas ele também toma as decisões que vão direcionar o país no caminho do progresso, do desenvolvimento econômico, social e por aí vai, tá bom? Já no regime parlamentarista, nós temos o presidente, mas ele é apenas o chefe de Estado, então ele apenas representa o país. Quem governa o país é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro ele sai do Congresso Nacional, tá? Então é um cara que sai do Congresso e ele é escolhido pelo voto para ser o primeiro-ministro. Então esse cara é o chefe de governo. Só que o Brasil nunca teve essa ideia de realmente ter um sistema parlamentarista. Nós tivemos um na época do Segundo Reinado, né, com Dom Pedro II sendo imperador, e havia o chamado chefe do gabinete de ministros, mas esse cara era escolhido pelo próprio imperador, então era um parlamentarismo que não tinha nada a ver com o parlamentarismo, por exemplo, que acontece na Inglaterra, tá? Onde o primeiro-ministro sai do parlamento e o rei continua governando, tá? O rei continua reinando, vamos dizer assim, tá? Porque lá a regra é a seguinte, né? O rei reina, o parlamento governa, tá? E num regime parlamentarista é assim, o presidente presidencia, vamos inventar uma palavrinha aqui para vocês, e o primeiro-ministro governa, tá? Então, criar esse regime parlamentarista no Brasil não resolveria os problemas do Brasil, tá? Era uma disputa política apenas, porque não queriam que João Goulart, com ideias socialistas, com ideias progressistas, assumisse a presidência. Quem não queria? Grupos conservadores que estavam ao redor do vice-presidente João Goulart, que agora ele era só o presidente, mas ele era só o chefe de Estado, tá? Então esse regime parlamentarista, ele foi incapaz de fazer isso, tá? A inflação continuou crescendo, a dívida externa continuou crescendo, os problemas sociais continuavam se agravando, a instabilidade política aumentava, então não tinha muito o que fazer. Então o que aconteceu? Em janeiro de 63, resolveu-se criar um plebiscito para que o povo escolhesse qual seria o nosso regime de governo. Tá? Plebiscito, traduzindo grosseiramente do latim, é assim, é a escolha da plebe, é a escolha do povo. Então foi feito assim, povo brasileiro, vocês querem que o Brasil seja um país presidencialista, né, uma república presidencialista ou uma república parlamentarista? Vocês querem parlamentarismo ou presidencialismo? E o povo escolheu o presidencialismo, tá? Com a vitória do presidencialismo, então, o João Goulart, ele passa a ser agora o presidente, chefe de Estado e chefe de governo. Então, o Brasil volta a ser uma república presidencialista. E o João Goulart, como ele era um cara, né? Ele foi ministro, só para vocês terem uma ideia, né? Ele foi ministro do Trabalho do Juscelino, né? Então, ele foi ministro do Trabalho do Juscelino, e ele fez alguma coisa para o povo, ainda que não desse certo, então a pauta dele era sempre aquela pauta popular, uma pauta trabalhista, uma pauta social, tá? E de novo, galera, tá? Quando eu falo sobre social ou socialismo, não coloquem, não demonizem isso, tá? Porque é uma pergunta que eu faço para muitos. Por exemplo, se eu quero um trabalho com salário justo, se eu quero direitos trabalhistas, se eu quero poder de compra, se eu quero igualdade jurídica, se eu quero igualdade tributária, se eu quero igualdade econômica, se eu quero coisas relacionadas ao meu bem-estar enquanto cidadão, significa que eu tenho um pensamento social, eu tenho um pensamento socialista. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo ou me assistindo, né? Porque como eu não coloco nenhuma imagem, a gente pode justamente trocar uma ideia sem nenhum problema, você pode só me ouvir. Quando você pensa nessas pautas, como por exemplo, direito trabalhista, direitos sociais, direito à educação, direitos políticos, a gente está falando de questões socialistas, tá? De questões sociais. E é isso que às vezes a gente não entende, por quê? A propaganda vem para nós de uma forma que qualquer coisa que seja social, ela seja ruim. E não é assim que funciona, tá, galera? Tá bom?
Não estou dizendo que é perfeito, porque não é, tá? Mas entre essa imperfeição e você conseguir chegar a ter seus direitos e a imperfeição de você não ter direito nenhum, qual que você prefere, né? Então fica essa dúvida aí para você pensar, tá? Então vamos lá. Então o João Goulart ele vai começar com as chamadas reformas de base, tá? Reforma de base, justamente por quê? Porque é a base daquilo que vai fazer o Brasil funcionar. E galera, é o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, tem todo o direito de não concordar, só que quem faz a riqueza de um país são os trabalhadores, tá? Por mais que tenham empresas, e é muito bom que tem empresa no Brasil, se não tiver gente para trabalhar e receber no salário justo, a coisa não funciona, tá? Porque não adianta produzir para quem não compra, entendeu? Tá? E por isso que é muito perigoso hoje em dia, principalmente agora por conta do desemprego, de questões econômicas, de instabilidade econômica que aconteceram aí principalmente por conta do Covid-19, né, que atrapalhou a economia de vários países, inclusive do Brasil. Esse negócio de especulação, de investimento, de aposta, seja lá do que for, você está investindo numa coisa que você não sabe se vai dar certo, ou seja, você pode perder, tá? Então é muito perigoso. Isso não gera emprego, isso não gera crescimento econômico, isso não gera estabilidade política. Muito pelo contrário, tá? Isso gera desigualdade social, tá bom, galera? Nada contra se você faz isso, tudo bem, tá? É um direito seu. Investir, especular, apostar, é um direito seu, tá bom? Tudo aquilo que for legalmente possível de fazer, você faça. Se for ilegal, não faça, porque você sabe que não pode, tá? Mas quando a gente fala nessa questão de investimento pelo investimento, sabe? Eu vou investir dinheiro em algum lugar, você não está investindo na mão de obra, você não está investindo no trabalho, você não está investindo na geração de emprego, você está investindo para ganhar dinheiro só você, tá? E às vezes você não ganha, e essa é a pior parte, né? Quando você não ganha, fica ruim. Aí a gente começa a culpar os outros, né? Por exemplo, a gente percebe que muitos políticos prometem, eu vou garantir, eu vou acabar com o desemprego. Beleza, o político prometeu acabar com o desemprego. Você consegue o seu emprego. Quando você é mandado embora, você não está culpando o seu patrão que te mandou embora. Você vai culpar o governo, porque foi ele que te prometeu um emprego e ele não cumpriu. Tá? Entendeu? Então, a gente tem que colocar isso um pouquinho na cabeça. E não tem problema nenhum você pensar diferente disso, achar que, não, eu tenho que investir, eu tenho que fazer. Tá ótimo, sabe? É um direito seu. Ainda bem que vivemos num país em que isso é possível, tá? Poderia não ser possível. Você entendeu? Podia ser pior a situação. Por sorte, não é. Por sorte, a gente tem o direito de pegar o que a gente tem como dinheiro e colocar onde quiser. Sabe? Essa é a vantagem do sistema capitalista. A gente pode investir em qualquer coisa. Só que a gente pode perder também. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá. Como a população apoiou o João Goulart para que ele se tornasse realmente o chefe de Estado e chefe de governo, ele vai tentar as reformas de base, então ele vai criar a ideia do plano trienal, tá? E eu tenho anotado aqui. A meta qual que era? Combater a inflação, garantir a retomada do crescimento econômico, para depois implantar a reforma de base, tá? Então ele primeiro vai tentar fazer com que haja um crescimento do capital brasileiro, da grana brasileira, do dinheiro brasileiro, daquilo que o Brasil produz de riqueza, para depois fazer a coisa melhorar para todo mundo, tá bom? Que é justamente, vamos dizer assim, uma ideia capitalista com questão social, tá? Qual que é a ideia capitalista? Crescer, ganhar dinheiro, gerar renda, gerar lucro, fazer a coisa funcionar, fazer o dinheiro girar. Qual que é a parte social? Fazer com que tudo isso seja distribuído para todo mundo, para que não haja desigualdade social, que é uma proposta relativamente interessante, principalmente se você, assim como eu, for um cara que trabalha, né? Um cara que tem emprego, tá? É um cara que depende de um patrão. Tá? Então perceba, se está havendo um crescimento econômico, significa que o seu emprego está garantido de certa forma. Tá? Então tem que pensar nisso aí. Só que havia obstáculos para isso. Tá? Por exemplo, a dificuldade de combinar a adoção de medidas impopulares, ou seja, né, tributação, aumento de juros, como é que eu posso dizer, e no aumento dos juros prejudicar, pegar empréstimos, então isso chega a ser um pouco impopular, e assegurar também o apoio das massas populares, porque se são coisas relacionadas a crescimento econômico, tem que ter alguma coisa que vá garantir o crescimento econômico da população pobre e da população que, vamos dizer assim, trabalha, mas não é dona do seu negócio, daquele cara que é um empregado. Então esse cara também ele vai acabar
passando um pouquinho de dificuldade, tá? Então, essas reformas de base, elas vão ter esse pequeno problema, porque é o seguinte, ó, primeiro, ele vai criar reformas bancárias, tá? Um acesso mais amplo ao crédito para os produtores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pequena propriedade e eu produzo alimentos, eu posso obter esse crédito que vai me facilitar, tá bom? O movimento camponês vai se agradar, mas alguns outros movimentos, como por exemplo dos latifundiários, não, tá? Reforma tributária, menor desigualdade na divisão social dos encargos fiscais. Traduzindo, o dinheiro que o governo brasileiro recolhe através dos impostos, ele tem que ser recolhido na proporcionalidade da riqueza das pessoas. Por exemplo, gente rica paga mais imposto, gente pobre paga menos imposto, para haver essa igualdade nesse sentido, tá? Então, diminuir essa desigualdade é importante, tá? Quem que vai ficar feliz com isso? A população pobre. Quem não vai gostar? Os mais ricos, porque eles serão tributados mais ainda, tá? Não vou dizer que eles não são tributados, só que dependendo do tipo de política que o governo tem, tá? Existem governos que simplesmente isentam os mais ricos de qualquer tributo, apenas com a promessa de que esses mais ricos, sendo, por exemplo, empresários, industriais, eles possam garantir emprego. E, consequentemente, a carga tributária toda recai sobre o trabalhador que é mais pobre, que recebe um salário menor. Tá? Então, aí o cara acaba tendo menor poder de compra, o que vai prejudicar o desenvolvimento econômico. Para o patrão tá ótimo, porque ele vai produzir e vai ganhar dinheiro, tá? Porque alguém vai acabar comprando. Querendo ou não, se tem um produto à venda é porque alguém está comprando esse produto, tá? Reforma urbana, combate à pobreza nas cidades, tá? O Brasil, assim, sempre teve uma ideia muito provinciana, sabe? Sempre daquela ideia do pequeno reduto, que é dali que sairiam as decisões, tá? Isso é comum no Brasil já de um longo tempo. Mas a gente vai perceber o seguinte, que por mais que o país ganhe grana, por mais que o país fique rico, a pobreza ela ainda permanece, tá? Porque, infelizmente, em um sistema capitalista, a desigualdade social ela é presente, tá? Não é por mal, por incrível que pareça, mas ela acontece justamente por isso, porque num sistema capitalista, se tem alguém ganhando menos ou perdendo, tá? E é ruim quando alguém perde, e essa perda é justamente uma das causadoras da pobreza, tá? E a pobreza, ela é prejudicial demais, então o combate à pobreza é importante nesse sentido. Então ele tem essa reforma urbana. Reforma educacional, olha que interessante, né? Valorização do ensino público em todos os níveis, né? Tanto na escola básica, no ensino médio, né? No ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E é nesse momento que vai surgir um cara que muitos acabam falando mal sem saber do trabalho dele, que é o professor Paulo Freire, tá? O professor Paulo Freire, ele fez uma coisa muito legal no Nordeste brasileiro, se eu não me engano, acho que foi no Rio Grande do Norte, que era um projeto de alfabetização da população pobre, da população camponesa, que era mais, se eu não me engano, foram 400 pessoas que aprenderiam a ler e escrever em 40 dias. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Olha que legal. O professor Paulo Freire, ele deu para aquela população pobre o direito de poder saber as coisas, que é uma coisa que no Brasil, infelizmente, é meio proibitivo. O fato de você ter consciência de classe, consciência política, isso a gente só consegue através da educação, tá? Não educação do bom dia, do boa tarde, do boa noite, porque isso a gente aprende em casa, pelo menos a maioria das famílias deve ensinar isso, tá? Mas eu digo a educação de você se entender como parte do processo político e não apenas uma massa de manobra dos políticos, tá? Para que a política seja feita, não a politicagem, como infelizmente acontece no Brasil há muito tempo, tá? Não tem como acusar ninguém, mas a gente percebe que esse cenário se mantém, tá? Basta você ver em eleições, como eu falei, o político, a função dele é ser político.
tá? Ele quer se manter no poder ou quer chegar ao poder. E ele vai tentar te convencer disso. E se você for uma pessoa que talvez não entenda um pouco dessa questão de consciência política, esse cara pode, talvez, não estar sendo tão sincero com você como você gostaria que alguém fosse sincero, tá? Então, por isso que é importante essa questão da educação no Brasil. Infelizmente, o Brasil sofre muito com isso. Eu falo como professor e eu sei do que eu estou dizendo, tá? Eu sei do que eu estou dizendo. Educação no Brasil é um negócio complicado, tá? Outra coisa, reforma administrativa. Desburocratização do serviço público e combate ao empreguismo. Ou seja, vamos lá, existe uma coisa no serviço público que infelizmente atrapalha, que é o quê? Aqueles caras que não prestam concurso, tá? O cara que não presta concurso ou que presta um concurso, mas não faz a função dele, tá bom? Então, essa reforma administrativa, ela resolve isso, tá bom? Muita gente presta concurso público e está no direito de fazer isso, tem que prestar concurso público mesmo. Só que uma coisa é você prestar o concurso público, passar e trabalhar, outra coisa é você prestar o concurso público e achar que a sua vida está ganha, tá? Então tem que pensar bem nesse negócio aí. Então, quando existe uma reforma administrativa, é justamente para enxugar a máquina pública, porque o salário do servidor público é pago com os impostos do povo, tá? E se o dinheiro do imposto não vai para o lugar correto, alguma coisa vai acontecer de errado no fim desse caminho. Então, a reforma administrativa, ou seja, o governo passar, vou usar uma metáfora aqui, né, passar a navalha na carne, vamos dizer assim, ela é, de certa forma, importante, por quê? Porque o governo está entendendo que ele também é um gerador de problemas. Então, ele tem que resolver os seus problemas para fazer com que os problemas dos outros sejam resolvidos. Tá? A gente imagina aí inúmeros cargos de que são, entre aspas, de confiança, em que o cara ganha fortunas e você não vê o cara trabalhando. Entendeu? Então, essa reforma administrativa, ela é importante. E aquilo que deixou muita gente com muita dor de cabeça, principalmente os grandes proprietários, porque tem muito grande proprietário no Brasil, que foi a chamada reforma agrária, né? Então, a reforma agrária, ela vai facilitar a vida do camponês, mas vai prejudicar a vida do latifundiário, do grande proprietário. E esse cara, obviamente, não vai gostar disso, tá? Então, continuando rapidinho aqui, além dessas reformas, né? Outra coisa, a extensão do voto aos analfabetos e a não oficiais das Forças Armadas, que seria importante, a legalização do Partido Comunista Brasileiro, o controle do capital estrangeiro e o monopólio estatal dos setores estratégicos da economia. Monopólio estatal dos setores estratégicos da economia. Como, por exemplo, a nossa indústria de base, ou, por exemplo, a nossa indústria petrolífera, né? No caso, a Petrobras. Olha que interessante. Hoje a gente sabe que a Petrobras, ela tem investidores, então ela é parte Brasil, parte qualquer um que compre ação, tá? Ainda bem que o Brasil ainda é o maior acionista, porque se não fosse, com certeza a gasolina não seria o preço que é, o que já é alto, vamos dizer assim, tá? E justamente essa ideia, né, por exemplo, com a lei de remessas de lucros, como, por exemplo, uma multinacional ganhar uma fortuna aqui e mandar todo o lucro para fora do país, o João Goulart falou, peraí, se você ganhou dinheiro aqui, o dinheiro vai ter que ficar aqui, uma parte dele sim. Porque, querendo ou não, é graças ao brasileiro que está trabalhando aqui que você, dono da multinacional, está ficando multimilionário. Então, parte do dinheiro vai ficar aqui sim, tá bom? O Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul na época, inclusive ele vai estatizar algumas empresas que são privadas nesse propósito de cuidar daquilo que é setor estratégico da economia, o que é muito importante. Só que, infelizmente, nós estamos na chamada Guerra Fria e surgirão pessoas que não vão gostar dessas ideias, por isso que vai surgir a famosa polarização política e ideológica. Então nós teremos lá, né, a classe trabalhadora, né, nós teremos os partidos de esquerda e nós teremos os conservadores. Acontece que parte dessa classe trabalhadora já é uma classe que está chegando, já é da classe média. Então esse pessoal da classe média, tá? Eles vão começar a achar que para eles está tudo ótimo e eles começam a se transformar em conservadores. Então eles querem conservar os privilégios que eles têm, então começam a criticar o governo em cima de algumas atitudes. Diferente, por exemplo, do pessoal do campo, do pessoal mais pobre, que precisam de questões sociais mais em pauta, tá? E a gente vai perceber
que nós teremos grupos conspiradores contra o João Goulart, teremos grupos aliados ao João Goulart. Por exemplo, né, nós teremos, do lado dos conspiradores, né, contra o João Goulart, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era formado por empresários, advogados, tecnocratas e militares, né? Obviamente, uma campanha ideológica anti-João Goulart, anti-socialista. Nós teremos o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que financiava políticos que eram contra João Goulart. Nós teremos políticos da União Democrática Nacional e do Partido Social Democrático, né, da UDN e do PSD, que será formada por classe média, oligarquias agrárias e amplos setores da Igreja Católica. Porque, querendo ou não, né, nesse contexto, a Igreja Católica ela é um grupo elitista, tá bom? Nesse contexto, a Igreja Católica ela é considerada um grupo elitista. E nós teremos os meios de comunicação, como, por exemplo, o Globo, o Estado de São Paulo, né, o Jornal Globo, né, o Jornal Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Então, as notícias também farão parte disso. A mídia vai participar dessa campanha anti-propostas do João Goulart, tá? E os aliados do João Goulart, nós teremos, né, o Partido Comunista Brasileiro, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Nós teremos a União Nacional dos Estudantes, tá? A União Nacional dos Estudantes ela é um órgão de estudantes universitários, tá bom? E ela vai ter um papel muito interessante nesse contexto todo, inclusive na época do governo ditatorial brasileiro, né? Lutando contra a ditadura, tá? Nós teremos o PTB, né? A ala esquerdista do PTB, né? Do Partido Trabalhista Brasileiro, que é liderada pelo Leonel Brizola, que é, se eu não me engano, cunhado do João Goulart, né? Era cunhado do João Goulart. Nós teremos a CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, que é um órgão sindicalista. Nós teremos os setores progressistas da igreja, tá? Como, por exemplo, a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica, e mais para frente vai surgir a Teologia da Libertação, tá? Que são setores progressistas, ou seja, a igreja, que é um grupo elitista, passa a ter agora um grupo de oposição a essa elite dentro da própria igreja, tá? O que vai acontecer, então? João Goulart, pressionado de ambos os lados, né? Porque a esquerda quer que ele resolva as questões sociais e a direita quer que ele pare com isso, né? Tá percebendo que um golpe pode estar ali se manifestando contra ele. Ele vai mobilizar as massas para as chamadas reformas de base, tá? Porque o Congresso estava bloqueando isso. O Congresso estava bloqueando as reformas de base. Todas aquelas reformas que eu falei para vocês, né, bancária, tributária, urbana, educacional, administrativa e agrária, o Congresso estava segurando por quê? Porque o Congresso, infelizmente, não é formado por representantes do povo, tá? Eles são formados por representantes de grupos ricos, tá? E se você prestar bastante atenção e fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que realmente o povo ele não é totalmente representado no Congresso, tá? São apenas setores disso aí, tá? Então ele vai fazer o famoso discurso o comício na Central do Brasil, né? No dia 13 de março, as lideranças sindicais vão organizar o comício e ele vai falar justamente nisso, né? Das reformas de base. E ele vai ter um monte de gente apoiando. O que vai acontecer? Aqui em São Paulo, vai acontecer, dias depois, uma marcha, né? A marcha da família, Marcha para a Família com Deus pela Liberdade, que foi justamente uma marcha financiada por grupos anti-João Goulart, né? Anti-janguistas. Vai ter o apoio da classe média paulista e vai ter o apoio da classe média, da classe empresarial paulista e vai ter o apoio da Igreja Católica, onde eles estavam ali, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a fim de levantar a classe média para isso. Isso foi no dia 19 de março, então o comício na Central foi no dia 13, isso aí foi no dia 19 de março. Então tinha lá, dona de casa, religioso, funcionário de empresas, os próprios empresários. Então eles falavam que o Brasil estaria sofrendo uma ameaça comunista, né? Coisa que no Brasil nunca aconteceu e nem vai acontecer tão cedo. Acreditem no professor, tá? Quando eu digo isso. Por conta disso, João Goulart percebeu que a coisa estava ficando embaçada, mas ele se mantinha firme no seu processo ali para poder governar o país. Porém,
na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, que saiu de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, deixa eu explicar melhor para vocês, eu vou ler o texto aqui. O golpe militar ele foi deflagrado na madrugada do dia 31 de março, com a movimentação de tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, que saiu de Juiz de Fora. Tá? Foi isso que eu coloquei no texto para vocês. É que eu estava tentando resumir, vocês iam acabar não entendendo o que eu estava falando, porque eu percebi que eu não entendi. João Goulart, ele vai tentar buscar segurança, ele vai sair do Rio de Janeiro, porque ele estava no Rio quando o Olímpio Mourão Filho resolveu fazer isso, e ele vai para Brasília, e de Brasília ele vai para Porto Alegre, onde Brizola tentava organizar uma resistência para tentar ajudar o João Goulart. Porém, isso não deu certo, tá? O general Olímpio Mourão Filho, logo depois, com o marechal Humberto Alencar Castelo Branco, eles vão deflagrar o golpe de Estado que vai tirar João Goulart do poder. João Goulart, ele vai desistir dessa briga, tá? Mesmo com Brizola insistindo que ele lutasse para se manter no poder, ele resolve não fazer isso porque seria pior para o Brasil, tá? Então ele vai embora para o exílio no Uruguai, onde vai morrer em 1976, tá? E a partir daí começa um período extremamente triste da história do Brasil, que é o período da ditadura civil-militar, que vai de 1964 até 1985, tá? Que é um assunto que eu vou tratar com vocês no próximo encontro. Foi um pouco mais longo, né? 50 minutos, mas é porque o assunto ele merece um pouco mais de atenção. Eu agradeço demais a vocês por esse tempo que você investiu para estar prestando atenção em mim, num simples professor que apenas está aqui tentando conversar com vocês a respeito daquilo que sabe. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. Quiser tirar alguma dúvida, também fique à vontade. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Se você não gostou, por favor, deixe aí o que você não gostou. Se for algo que eu puder fazer para melhorar as explicações e o vídeo, com certeza eu vou fazer, fique tranquilo. O comentário está livre, está aberto para todo mundo, mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Agradeço a todos, mais uma vez, desejo a todos tudo de bom. É isso, a gente se vê numa próxima. Um abraço, com licença.